Entrevista. Diretores da Santa Casa falam sobre instituição. Como todos sabem, as santas casas e hospitais públicos brasileiros passam por grandes dificuldades. E a Santa Casa de Misericórdia de Andradas não é exceção. Em 2017, a entidade foi bastante ajudada pelos poderes executivo e legislativo e também pela população, mas a situação está longe de ser tranquila. Para falar sobre o assunto e fazer uma análise a respeito de 2017, iremos conversar agora com a diretora de apoio da Santa Casa, Pilar Castro Stout, e com o voluntário Regis Basso. Bom dia, doutora Pilar. Bom dia, Reginho. Bom dia. Bom dia, Sandro. Obrigado. Nós que agradecemos, sejam bem-vindos. Eu acho que é a primeira vez que a senhora vem aqui, não é, doutora Pilar? É a primeira vez, muito obrigada. Seja bem-vinda, né? Reginho, você já veio, mas veio pouco, né? Isso, a gente está sempre aí. Eu gostaria de agradecer você que está sempre na Câmara, transmitindo à população o nosso trabalho, valorizando sempre as informações à população, Sandrinho. Imagina, Reginho, eu que te agradeço e sempre prestativo. O Reginho é que nem a Leila. Eu acabei de comentar com a Leila aqui que ela fala pouco e trabalha muito. E você também lá, Reginho, você é um dos que menos falam, né? Você e a Leila falam um pouco, mas estão sempre na ativa, trabalhando muito. Isso é muito interessante. E você, Reginho, hoje aqui como voluntário da Santa Casa. É bom destacar isso porque você tem o seu trabalho pessoal, você tem a sua atuação na Câmara como vereador e, como se não bastasse, tem esse trabalho aí voluntário junto à nossa instituição que precisa de ajuda, né, Reginho? Sem dúvida nenhuma, Sandrinho. A gente faz isso para a Santa Casa. O nome já deixa bem claro, né? Casa é a nossa casa. Que, querendo ou não, onde a gente precisa, tudo que a gente tem, a gente vai para casa. E lá é a Santa Casa, sempre ajudando. A gente vale lembrar também que a Santa Casa, a gente ajuda já também as outras instituições, mas a Santa Casa ajuda todas elas, porque a gente recebe lá crianças da PAI, pessoas do asilo e outras demais instituições de caridade. E é um dos motivos da gente, eu pessoalmente, estar sempre me direcionando mais ali, porque a gente sempre preocupa com o filho que dá mais problema, né? Então vamos correr atrás da Santa Casa. E esse filho está dando problema, não é, doutora Pilar? Sandro, sim, muito obrigada. É importante esta oportunidade. Agradeço à Rádio Vinícola, agradeço vocês pelo convite. É importantíssima esta oportunidade que vocês estão dando para a gente, para que a população entenda a situação da Santa Casa, né? E qual é a situação da Santa Casa, doutora? Bom, Sandro, vamos começar. Eu faz 6 meses assumi esta administração. Como qualquer pessoa na parte administrativa chega a uma instituição, primeiro tem que fazer um diagnóstico situacional do que está entregando para a gente, né? Então, isso foi o que começamos a fazer, olhar departamento por departamento, ver as nossas debilidades, nossas fortalezas, nossas fraquezas, que podíamos tirar de melhor. E aí começamos a ver algumas coisas que a gente está tentando e está lutando para melhorar, né? Então, me perguntavam faz poucos dias por que a dívida da Santa Casa estava agora em R$9.000, sendo que no princípio do ano estava 5 milhões. Perdão, 9 milhões atualmente, que porque tinha dado esse aumento. E, de fato, quando a gente chegou na Santa Casa, essa dívida só se referia aos provedores. Então, eu quero que fique muito claro. Por quê? Porque nessa análise, nessa auditoria que a gente fez, se percebeu que faltava o relatório de confissão de dívidas, de contratos, de empréstimos feitos ao banco, de acordos judiciais, da dívida de médicos, dívida de 13º salários funcionários, dívida a CEMIC e a Copasa. Então, essa dívida de 5 milhões de reais passou a ser uma dívida aproximada de 9 milhões de reais. Né? Então, na verdade, faltava uma conta mais exata. Sim, Sandro, faltava um relatório detalhado de todas as coisas que a gente deve, porque só estavam os provedores
Então, provedores e todas as coisas de contratos, todas as coisas de empréstimos, de dívida aos médicos, não estavam nessa relação. Agora, doutora Pilar, nós podemos dizer que é uma dívida impagável? Não se dá mais para pagar, já tem que se pensar em outra situação, ou ainda com trabalho, planejamento, é possível aí liquidar a longo prazo? Sandro, toda essa luta que a gente está tendo é para honrar esses pagamentos passados, né? Então, eu acho que nada é impossível se a gente trabalha com afinco, trabalha com carinho, com dedicação. E nada é impossível se a gente conta com a união da população, com a união de voluntários como o Reginho, que agradeço o fato de estar aqui hoje também acompanhando a gente, porque mobiliza na população. Então, eu penso que bem trabalhado, penso que bem planificadas o trabalho da Santa Casa, todas as ajudas, a gente consegue sim. Eu fico feliz com isso. Agora, Reginho, não é um trabalho fácil, né? Não, Sandro, não é fácil. A gente é cedo de tarde à noite. Às vezes a gente chega a situações que às vezes não temos frango para fazer a sopa para a pessoa que está ali. Chega a esse ponto. Chega, a gente sai na Pilar, a gente pede, a população sempre ajuda. Inclusive, eu gostaria de só fazer um relatório pequeno aqui, se você me permitisse. O espaço é todo seu. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que a Santa Casa não pode e nunca vai ser usada desta administração, administrada pelo Dr. Pilar, por política. Porque nós não podemos misturar a política com a Santa Casa. E no nosso entendimento, as administrações anteriores não foram felizes em algumas de seus projetos. Exemplo, o dinheiro que a Santa Casa tem para remédio, que recebe para remédio, ela tem que ser gasto com remédio. O dinheiro da comida é para comida. A gente não pode pegar o dinheiro que é da alimentação para pagar a água, para pagar o remédio. A gente tem que gastar. O dinheiro da comida é para comida, o do remédio é do remédio. Não podendo ser desviado para nenhuma hipótese. A atual administração, que vem sendo muito bem liderada pela doutora Pilar, Sandro, vem passando por dificuldades, muitas dificuldades. Por quê? Ela está seguindo rigorosamente as leis. Por isso que a gente pede que a pessoa pode confiar nela. Eu também estou aqui dando meu apoio, tenho certeza que a maioria da população, porque ela é uma pessoa que está fazendo isso de coração. Também, Sandro, a atual administração, preocupada com essas dívidas, nos enviou à Câmara um pedido que o dinheiro que o Poder Legislativo tem fosse repassado à Santa Casa. Só que eu gostaria de lembrar que esse dinheiro já vem destinado no orçamento de 2016 para 2017. E que o Executivo já deve ter um destino para esse dinheiro. Mas também tenha certeza de que se houver uma sobra desse dinheiro, o Executivo irá repassar, sem dúvida alguma, com certeza, alguma coisa para a Santa Casa. E tenho certeza também que os vereadores vão estar apoiando isso, porque a Santa Casa está precisando. E agora, o que eu não acho justo é as pessoas chegarem e falar: a doutora Pilar pediu o dinheiro da Câmara. A Câmara não tem esse dinheiro. A Câmara é um dinheiro que a gente tem, que vai voltar agora ao município, que já estava no orçamento de 2016, feito pelo ano passado. Esse dinheiro volta, e se tiver uma sobra, é claro que todos os vereadores, todos sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer questão que, se esse dinheiro não houver destino, que passe para lá. E tenho certeza que o prefeito, sabendo da necessidade, ele vai ver: gente, sobrou. Ele não vai, tem pela pessoa que a gente confia e sabe quem é o Rodrigo, tem certeza que ele vai fazer isso. E também eu estou aqui, Sandrinho, pedindo para toda a população que nos ajude. A Santa Casa já tem justamente esse nome porque, como eu havia dito, é a nossa casa. Vou dar um exemplo. Todos nós temos problemas nos nossos dias a dias, nas nossas casas. E o que a gente faz? A gente tenta resolver com calma, com paciência, buscando os amigos, as ajudas. Então vamos nos juntar e ajudar. Ao invés de criticar, jogar a primeira pedra, vamos ver o porquê daquela atitude.
Vamos sentar, conversar. A doutora Pilar está sempre lá aberta. Cada caso é um caso. Pode me procurar também, procurar a Leila, o Guto, tem certeza os outros vereadores. Não precisa procurar o vereador para usar a política. Pode ir direto na Santa Casa. Vai lá, a doutora Pilar está sempre lá, incansavelmente. E vamos ver o que a gente pode fazer. Por isso, a gente tem que conversar. E esse espaço que você abriu aqui pra gente é de muito valor, Sandro. É de muito valor, porque a gente está aqui batendo, ao invés da gente ir na porta, a gente está batendo na sua porta por esse comunicado, por esse rádio. E também, uma outra coisa que eu gostaria, Sandro, é que eu ouvi uma frase que me deixou até emocionado esses dias. E eu gostaria de estar compartilhando, se você me permitir, né? Ao invés da gente chegar lá na Santa Casa e falar, o que a Santa Casa tem para me dar? Vamos fazer o seguinte, o que eu posso fazer para a Santa Casa? É o que todos nós, quando estamos em dificuldades, a gente espera que alguém chegue na gente e fala, olha, o que você está precisando, que eu poderia te ajudar? Porque erros são cometidos involuntariamente, todo mundo erra. Então, porque quando a gente vê um erro, chega lá e fala, olha gente, está acontecendo isso, eu não tive problema disso. Agora já tem pessoas que usam da má fé e ficam falando, ai, porque a Santa Casa é isso, porque a Santa Casa é aquilo, criando problemas, já estão vendo que já estamos com muito. Então nós precisamos das pessoas chegando junto com a gente, ajudando a gente. Se alguém tiver uma crítica construtiva, chega lá pra gente para nos ajudar. E eu gostaria também de estar agradecendo a toda a cidade, a população, que todas as vezes, né, doutora, a gente bate na porta deles, eles estão sempre solidários, nos ajudando. Inclusive você também, gostaria de deixar claro aqui, sempre nos perguntando que da voluntariedade, se gostaria de estar ajudando. Eu agradeço você e a gente também está aberto lá. Quem estiver disponível para nos ajudar, e lá na Santa Casa, alguém pode doar 1 hora, meia horinha, e vamos nos ajudar, gente, porque é o que nós precisamos. Ao invés de criticar, jogar em Facebook, não sei o que, vamos sentar, porque a Santa Casa é a nossa casa. Nós temos problemas todo dia nas nossas casas. Quem não tiver, né, nos dá um exemplo. Mas o que acontece? A gente pega os amigos, a família, que é a Santa Casa. A Santa Casa está precisando agora dos amigos dela. Agora, doutora Pilar, nós temos uma possibilidade real da Santa Casa fechar as portas? Sandro, sim. Por mais que a gente agora te falava que a gente está lutando, está tocando muitas portas, porque tem que ser assim, a gente tem que pedir ajuda. Eu toquei a porta da Câmara para pedir ajuda, porque infelizmente, claro, emendas, a gente tem a promessa de emendas parlamentares e sei que vão chegar, mas o tempo agora é curto, estamos no final do ano, temos dívidas com os médicos, temos dívidas com os funcionários, 13º salário deste ano. Então, a probabilidade, claro, é alta, Sandro, por mais que a gente tente ter organização, por mais que a gente tente cortar despesas, porque é como uma casa, quando entra muita coisa, quando sai muita coisa, mas entra pouca, então, aí a gente tem que ver uma solução, cortar em uma coisa, cortar em outra, para que dar prioridade a todas as despesas. Então, por exemplo, eu vou também dar um exemplo das doações. Todos perguntam, mas aonde vão tantas doações que fazem para a Santa Casa? Sim, doações de alimentos a gente recebe, a gente usa na cozinha. Todas as doações são escritas em um livro que estão abertas à população. Todas as doações, tanto em alimentos como em roupa, que a gente usa no bazar, dá para a Sociedade de Beneficente de Damas, que nos ajuda muito para que sejam vendidas e para depois dar uma ajuda para a Santa Casa. Todo está relacionado. A gente tem que apresentar contas. Esta apresentação de contas se faz ante o Conselho de Saúde cada mês. Então, aí contamos com fiscais, com auditores,
que olham os extratos bancários da Santa Casa, olham despesas, olham para que foi usado cada coisa. E assim a gente quer e gosta mesmo, porque nesta administração eu peço que todo tenha muita clareza. Como falava Reginho, se enviam um dinheiro para alimentação ou doações, isso vai ser destinado para esse fim, para alimentação, não para outros destinos, porque infelizmente hoje estamos tendo que também pagar esses convênios que foram, claro, a gente não pode entrar a julgar, não estou aqui para isso, mas esses convênios foram usados em outras coisas, destinados para outras coisas, e a gente agora tem que também fazer esses parcelamentos, né? Então, tudo isso dificulta um pouco as coisas. E tem juros, né, doutora? Tem atualização monetária, que é um aumento desse dinheiro que foi dado na época, agora tem que atualizar, e é um dinheiro a mais. Então, tudo isso faz com que a gente lute cada dia. Os medicamentos, por exemplo, Sandro, te falava que provedores, a dívida é muita. E os provedores agora não deixam que a gente possa pagar parcelado. Então, a gente tem que pagar à vista tudo o que a gente compra. Medicamentos, semanalmente, a gente tem que pagar à vista. Então, essa é a situação mais difícil. E eu gostaria de chamar a população para que entendesse, para que compreendesse a situação que está passando a Santa Casa. Porque a Santa Casa, no pronto atendimento, é urgência, emergência. E às vezes a população fica brava porque a gente não aplica um medicamento que não é de urgência, e às vezes também esse medicamento é usado em pacientes internados. Então a gente tem que dar prioridade, e é por isso que a gente pede ajuda para a população que entenda essa situação, porque embora nesse instante não seja muito, de 15 em 15 reais, imagina que a gente faz promédio 4.000 atendimentos mês. Então isso para a Santa Casa na situação atual é difícil. A senhora citou a questão do 13º dos funcionários. O de 2016 não foi pago ainda? Sandro, ou foi? Graças a Deus, a gente fez um empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Este empréstimo a gente lutou muito para que desse certo. Fomos atrás do secretário de Saúde em BH para ele assinar esse empréstimo, e 2 semanas atrás o empréstimo saiu e conseguimos honrar esse 13º salário de 2016 atrasado. Não, mas isso não foi divulgado, hein? Ou foi? Foi? Opa. Não deu tempo ainda. Então o Jornal da Cidade está falando em primeira mão? Na verdade, para você é a primeira... Muito bom isso, fico muito feliz. Sim. E conseguimos honrar também uma parte da dívida com os médicos. Infelizmente, o empréstimo, você sabe que se faz com o SUS, debitando do SUS, então não foi um monte de dinheiro alto como a gente gostaria que fosse para poder honrar todas as nossas dívidas. É por isso que tocamos portas para pedir mais ajuda, para poder assim pagar os médicos que trabalham com dedicação, que não têm os pagamentos ao dia, honrar as dívidas que temos com nossos funcionários que trabalham também com dedicação, com esforço. E é difícil porque as contas de todo mundo não dão espera, né? Eu então gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Jornal da Cidade, parabenizar pelo trabalho, que eu sei que não é fácil e acho que é extremamente difícil, e colocar sempre o microfone da Rádio Vinícola à disposição de vocês. Sandro, me perdoe, eu esqueci também um ponto importante que eu gostaria que a população também me ajudasse. A gente tem tem uma ambulância para remoção. Foi questionado o uso das ambulâncias, mas na verdade a gente só tem uma ambulância de UTI que é usada em urgência, emergência e pacientes de internação. A gente gostaria, claro, cada paciente é um caso, como falou Reginho, cada caso é um caso e tem que ser considerado que patologia, se o paciente não pode se mobilizar, aí a gente entra a ajudar.
também temos um aliado importantíssimo que é o SAMU. Então, a gente tem também que usar este meio para a remoção dos pacientes, mas eu gostaria que entendessem que às vezes não conseguimos a remoção de todos. Cada paciente é um caso, e então, se tem algum questionamento, eu gostaria que pudessem cada paciente falar com a administração, não tem problema, sempre estou aí, sempre estou aberta a escutar, a solucionar. Minha intenção é ajudar, e eu acho que a gente tem que sempre poder compreender a situação de cada um, né? Então, antes mesmo de entablar críticas, eu acho que a gente tem que se unir. Precisamos mobilizar a população, porque estamos lutando para conseguir a supervivência da Santa Casa. E precisamos nos unirmos para poder tirar para frente esse trabalho da Santa Casa, porque a Santa Casa é o único hospital de Andradas. Então, todos temos que trabalhar em prol da Santa Casa, e essa é minha solicitação hoje, que ajudemos, que nos unamos, que podem ter certeza que a gente está trabalhando, está lutando para melhorar, mas precisa união e colaboração da população. Sandro, muito obrigada por esta oportunidade. Eu espero mesmo poder ter esclarecido algumas circunstâncias pelas quais está passando a Santa Casa. Eu estou sempre disposta a ajudar, sempre disposta a colaborar e fazer que a Santa Casa ressurja. Muito obrigada, Sandro. Gostaria de agradecer o espaço, Sandro. Muito obrigado pela atenção. E gostaria de pedir que as pessoas, quem puder nos ajudar, nos ajude. Nós estamos aqui pedindo, e vou falar, e junto nós somos muito mais. Então vamos nos unir e vamos ajudar a Santa Casa, porque ela é a nossa casa. Obrigado. Exato, eu que agradeço vocês. Inclusive, não é brasileira, doutora, não é? Sandro, não sou brasileira, sou colombiana, mas sou casada com um médico andradense. Tenho meus filhinhos que são brasileiros, então a nacionalidade não é importante. Meu coração já é brasileiro, meu amor por Andradas é muito grande, e é isso que importa. Mas a senhora é colombiana? Eu sou colombiana, sim. Isso é muito legal. Bacana, bacana mesmo. Obrigado, doutora Pilar. Obrigado, Reginho.